Eu sou Karine Carvalho, fisioterapeuta, terapeuta especialista em saúde existencial. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com uma pessoa ilustre, linda, de um conhecimento para poder compartilhar conosco tudo aquilo que ela tem de melhor e eu tenho certeza que a entrega vai ser além daquilo que nós esperamos. Alcione Sakugawa. Seja muito bem-vinda, querida. Conta um pouquinho para nós quem é você. Quem sou eu? Então, eu sou Alcione Sakugawa, como você já me apresentou. Eu sou casada, mãe de 3 filhos, de 3 meninas, de 2 pets. E aí um pouquinho da minha formação. Eu sou naturopata pelo Instituto Nacional de Naturopatia Aplicada, formada há mais de 25 anos. Eu sou bióloga molecular, que eu queria entender a partir de uma célula como que o nosso corpo funciona. Fiz algumas especializações na USP, em termografia, fiz o mestrado e agora estou terminando meu doutorado em engenharia biomédica. Porque quem trabalha com gente é um eterno aprendizado. Não tem como você parar. Né? Quando a gente acha que a gente já aprendeu tudo, a gente estagna no conhecimento. Eu percebo que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mais coisa nova chega, mais coisas novas eu quero aprender e eu amo estudar essa máquina humana. E como tudo muda o tempo todo, nós não podemos nos permitir a parar, né? Não pode. Não é verdade? Bom, e você veio trazer hoje para nós um assunto muito interessante que eu não conhecia. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo hoje o programa de saúde integrativa não conhecem também, que é a trofoterapia. Conta para nós. Vamos lá. Trofo é alimento e terapia é tratamento, é cura. Então, o que essa técnica traz? Você usar o alimento como remédio. Então, ele vai modular os seus sistemas biológicos para que você possa ter saúde, disposição e longevidade através da alimentação. Porque a natureza está aí, use-me. Tudo que a gente precisa, todo recurso que a gente precisa para manter a nossa saúde, ela está na natureza. Uhum. E por que a importância desse alimento? O alimento é um dos fatores determinantes da sua saúde que está 100% sob seu controle. Você escolhe se você vai comer ou não. Então, por isso que é importante a gente trazer essa abordagem da alimentação para que as pessoas conheçam o potencial que um alimento tem de resgatar a sua saúde, a sua longevidade, a sua disponibilidade, a sua saúde mental, que ele vai te dar vitalidade. Adoro isso. Isso é nos chamar para autorresponsabilidade. Exatamente. Não é verdade? Então, conta mais para nós. Então, vamos lá. O que é a gente pensar quando a gente vai comer um alimento? Porque como que quando a gente não tem o conhecimento, a gente é inocente. Depois que a gente conhece... Perdoada, inocente. Depois que a gente conhece, a gente precisa realmente se comprometer com aquele conhecimento em benefício da nossa saúde. Como que eu conheci a trofoterapia? Ela foi das disciplinas do curso de naturopatia. Até então, a gente achava que comer, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não entendia tanto a questão da vitalidade que os alimentos podem trazer para você. Alimentos que vão nutrir, sim, que vão trazer... geralmente, a nutrição convencional, ela é preocupada em micro e macronutrientes. Uhum. A trofoterapia, ela é preocupada em trazer alimentos que vão te dar uma biologia melhor, a parte bioquímica do seu corpo funcionar de forma excelência, vai trazer excelência. E todo alimento é bom para toda pessoa? Não é porque veio da natureza. O que eu sempre brinco, se o alimento, por exemplo, o pepino, as pessoas falam que ele é bom para a memória, né? Que você come o pepino e lembra dele o dia todo. Então, verdade. É o meu caso. Esse alimento não é bom para você. É dissonante. Exatamente. É o alimento que o seu corpo está falando. Olha, Karine, esse alimento eu não quero que você coloque para dentro. Então, essa é a diferença quando a gente estuda a trofoterapia.
Eu mudei totalmente a minha alimentação. E o que que eu percebi? Melhora na qualidade da minha pele, do meu cabelo, da minha disposição. Isso é foi o que eu mais senti no meu corpo. Uhum. E aí, quando a gente pensa no alimento, a gente tem que lembrar que o alimento ele tem uma coisa que a gente chama de vitalidade. Um termo que eu também não conhecia em questão de alimentação. Então, o que é essa vitalidade que os alimentos têm? Nós temos alimentos que eles são alimentos que são biogênicos. O que é esse alimento? Esse alimento vai gerar a vida. Se você pega um broto, ele vai formar uma árvore que vai ter flores, que vão ter frutos. Então, olha a quantidade de nutrientes que esse broto tem para te oferecer. Então, realmente, ele vai gerar a sua vida. Um ovo, por exemplo, ele é um pintinho líquido. Dali de dentro vai sair uma vida. Então, ele tem muito nutrientes para te oferecer. E na alimentação, a maioria dos brotos, e tem muito broto, né? Até então eu não conhecia muito. Praticamente todas as sementes, elas vão se tornar brotos. Cada uma de uma forma diferente. Algumas vão germinar no ar, outras na terra, outras na água. Então, é uma informação que tem disponível para a gente saber. Aí, a gente tem também aqueles alimentos que são alimentos bioativos. O que esses alimentos vão fazer? Ele vai ativar a sua vida, a sua vitalidade, os seus processos fisiológicos, que ele vai trazer para você vitaminas, minerais. No caso dos alimentos biogênicos, o que ele mais traz para você são as enzimas que você precisa, porque todo o nosso processo digestório, ele precisa ser enzimático. E hoje as pessoas têm muita deficiência de enzima, então ela tem aquele empachamento, uma má digestão. Eu brinco que fica com a sensação de baiacu, né? Com o abdômen distendido. Muitas vezes é uma deficiência enzimática, porque ela não consome alimentos biogênicos. Os alimentos bioativos são verduras, legumes, frutas, que são alimentos que vão trazer macronutrientes, micronutrientes, tudo aquilo que você precisa, porque o nosso corpo não produz nem sequer uma vitamina ou um mineral. Você precisa trazer isso da alimentação. E a gente tem os alimentos que são aqueles alimentos que são alimentos bioestáticos, que são alimentos que ele vai ter muito menos vitalidade para te oferecer, como é o caso dos alimentos cozidos, aquela lasanha que você come de vez em quando, aquela maionese que você come de vez em quando. Ele não te nutre, não te dá vitalidade, mas não te mata. Né? Dá uma estagnada. Mas a gente tem os alimentos que são alimentos biocídios. Esses alimentos, eles consomem a sua vida. Porque são alimentos que eles vão roubar a energia da sua digestão sem te oferecer nada em troca. Que são os alimentos ultraprocessados, os embutidos, os enlatados, os fast foods, os junk foods. Então, são alimentos que realmente eles não vão te dar nada de nutriente, de energia, de vitalidade, mas em contrapartida você vai demandar energia para poder digerir esses alimentos. Então, quando a gente vai no supermercado, uma referência que eu sempre dou para as pessoas, você vai olhar no seu carrinho. Os alimentos que estão no seu carrinho são mais alimentos para descascar ou são alimentos para desembalar? Então, quanto mais alimentos para desembalar você tiver, menos próximo da saúde você está. Você está se distanciando da saúde. A gente tem que ter esse parâmetro, mais na feira, menos no supermercado. Olhar no teu prato o que isso tem para oferecer para o meu corpo, para que o meu corpo tenha saúde e vitalidade, principalmente. Porque o segredo da humanidade é crescer com saúde, mas envelhecer com vitalidade. E com os alimentos você vai trazer vida na sua vida e não anos na sua vida. Aí depende da sua escolha. Verdade. E é tão interessante isso, que eu sinto isso na prática, que eu sigo muito essa linha também, eu sou apaixonada
As pessoas, né, elas reclamam muito, mas não dá tempo de preparar o alimento, porque demora muito para descascar, demora muito para preparar. Muitas pessoas se limitam a comer frutas, por exemplo, para não ter o trabalho ou não perder tempo, achar que estão perdendo tempo, né? O quanto nós precisamos, com trabalho de formiguinha, né, literalmente mudar esta mentalidade e entender que ele é responsável pela saúde dele através do alimento. O quanto ele vai economizar de supermercado. Não é verdade, Alcione? Com O certeza. quanto impacta diretamente na vida, nessa energia, nessa disposição, principalmente para nós mulheres, né? Eu, por exemplo, vou dar o exemplo que estou no climatério, já caminhando aí para a menopausa, e tem toda essa questão hormonal também que influencia. Nosso corpo é muito sábio. Muito. É a gente que não ajuda, a gente atrapalha. A gente só precisa aprender a parar de atrapalhar para que ele faça o trabalho dele, né? E nada melhor do que a alimentação, né? Todo esse conhecimento, a forma como você está trazendo isso para nós com relação à importância do alimento como um remédio mesmo para nós. E não ficar consumindo alimentos industrializados que nos intoxica, que rouba a nossa energia, porque a gente sabe que tudo é energia. Tudo é energia. Né? E a gente deixa de olhar para aquilo que realmente a natureza nos fornece, né? De uma forma, com uma maestria tão grande. E a maioria das pessoas hoje acham que estão economizando tempo, se alimentando com fast food, com alimentos empacotados, porque é mais rápido, porque não dá tempo. Mas não, elas não estão pensando lá na frente, né, na saúde delas, na vitalidade, no envelhecer, na longevidade de uma forma realmente saudável, né? Mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Não é verdade? Exatamente. Então, nossa, esse é um assunto que é encantador e que não chegam até as pessoas, né, por vários motivos, não é verdade? Com certeza. Então, E a gente tem que se comprometer com a sua saúde. Você autorresponsabilidade. é responsável por aquilo que você escolhe. E uma coisa, às vezes a pessoa também pensa assim, ao invés de eu descascar uma fruta, eu vou tomar um suco. O suco, ele é muito rico em frutose, que é só o açúcar da fruta. E a frutose, você tem um problema, o quê? De picos glicêmicos muito altos, quando você toma em excesso. Então, é importante você comer a fruta, porque você precisa da fibra para que ela retarde o processo de absorção da frutose. E não tem os picos de glicemia. E não né? tem os picos, né, de glicemia, porque e a insulina, o excesso de insulina, a insulina é uma substância inflamatória. Então, quando você tem excesso de insulina, você tem um processo inflamatório instalado. Que qual é uma coisa que as pessoas precisam aprender a se avaliar? Eu estou mais perto da saúde ou estou mais perto da doença? O oriental, ele coloca a saúde num pico e a doença no outro. Então, ele dá todos os dias na TV quais são os sintomas da doença do futuro. Olha que bacana. Então, extremidades frias, indisposição, irritabilidade, sono não reparador, ombros rígidos. Você está caminhando para uma doença do futuro. Então, todo dia se analisa. Você está mais perto da sua saúde ou você está mais perto de desenvolver uma doença crônica pelos seus hábitos? Seus hábitos podem te levar ao excesso de suco, por exemplo. Uma pessoa pode caminhar para uma doença, uma diabetes tipo 2, por exemplo. E uma mãe que toma excesso de suco na gravidez, ela passa a resistência insulínica para o filho. Isso é epigenética. Olha só que interessante. É o meio, né? É o meio. E falando em suco, olha, vamos falar uma coisa importante também. Apesar de o suco ter toda essa diferença da fruta em si, os sucos de caixinha, hoje. Ah, não. Aí, olha, está exposto a alumínio, porque o Tetra Já Pak começa tem por o aí, alumínio dentro. Desculpa. Vamos pensar nisso. Tetra Pak. Então, tem o alumínio dentro
E a quantidade de aditivos, aciduirantes, conservantes, todos esses antes, eles vão roubar a nossa saúde. Então, não, suco de caixinha não é uma opção. Então, pega a fruta, joga lá no liquidificador, né? Ou numa centrífuga. O ideal mesmo é você comer a fruta. Por quê? Se você come, né, 2 laranjas, o suco você vai usar meia dúzia, 8, 10 laranjas. Então, olha a quantidade de frutose que você está disponibilizando para o corpo. E abrindo mão das fibras, abrindo mão de todos os outros ingredientes, né, integrantes da fruta que são extremamente... E do ato de descascar, que naquele momento você faz uma higiene mental. Momento presente, né? Momento presente. O oriental fala que a sua cura mental é estar no momento presente. Então, naquele momento que você está fazendo... Tudo é ritual. Então, eu vou descascar essa laranja do jeito que você gostar. Vou despelar ou não, vou só cortar no meio, vou chupar, vou comer ou não o bagaço. São escolhas que você faz consciente naquele momento presente. Então, você higieniza uma fruta. Isso já começa aí a sua terapia de trofoterapia. Vamos aproveitar que você falou a respeito da higienização, que eu acho que é uma coisa importante também para a gente colocar para as pessoas de uma forma simplificada, né? E de entender por que, dentro da individualidade genética, né? Dentro da epigenética de cada um, com o excesso da lectina hoje nas cascas, no bagaço, né? O quanto isso hoje tem influência na saúde das pessoas e a forma como elas podem evitar, porque tem pessoas que podem, dentro de uma avaliação mais profunda, né, que podem estar intoxicadas com a lectina por excesso ali, o agrotóxico ou qual que é o nome mesmo do outro? Os pesticidas, que hoje são muito mais usados do que antigamente. Né? Então, hoje o nosso organismo ele não está preparado para receber tamanha dosagem de metal pesado, de toxicidade, digamos assim. Não é verdade? Então, o que você passaria para nós com relação a esse cuidado e a essa observação que as pessoas precisam ter com elas mesmas a respeito da higiene da fruta, né? E até são todas as pessoas que podem comer bagaço, por exemplo, ou não? Aí é você conhecer o seu corpo. O seu corpo ele vai falar com você. Como que eu sei que um alimento não me faz bem? Ele traz para mim desconforto. Então, eu como aquilo, eu percebo que a minha digestão fica um pouco mais lenta, eu percebo que a minha barriga estufa, ou eu percebo que o meu intestino muda. Eu posso ter uma prisão de ventre, ou até mesmo, porque o intestino, ele tanto tem o efeito de soltar quanto de prender. Quando o seu corpo te dá esses sinais, é porque para você aquele alimento não é bom. E as pessoas falam, nossa, mas eu tenho disposição. Se você tem disposição, evita esses alimentos. E quando você vai, o que a gente tem que tomar cuidado? A água da torneira, ela é extremamente contaminada. Ela é cheia de contaminantes. Quais contaminantes? Pesticidas, fármacos, cloro, flúor em excesso. E quando você coloca o seu alimento em contato com a água, ela absorve 100% desses contaminantes. Então, o cuidado na alimentação inicia de você não lavar o seu alimento com a água da torneira. Você vai lavar o seu alimento com uma água purificada. Que quando entrou em contato, absorve 100%. E existe o mapa das águas, que ele está disponível na internet, mas poucas pessoas conhecem. E ali ele mostra todos os contaminantes. Então, são contaminantes que podem promover câncer, são contaminantes que são disruptores endócrinos. O que é um disruptor endócrino? Ele vai entrar, essa substância química, no teu corpo, e ele vai ou imitar um hormônio, ou inibir a ação do hormônio. Por isso que você vê hoje que as pessoas têm tantos problemas endócrinos. Então, tem substâncias que podem dar problemas cardíacos, renais, sistema nervoso central,
sistema nervoso periférico. Então, isso é divulgado, mas é muito pouco conhecido. Porque as pessoas, como não é a área de atuação delas, elas não têm esse conhecimento para poder acessar esse mapa. E como as pessoas estão no automático, elas não conseguem, elas não têm tempo para olhar para isso, na verdade, Isso, né? então, Não entra no campo não entra no informacional. E existe algo que seja fácil para o dia a dia, para as pessoas mais comuns, para as pessoas terem mais facilidade ao acesso a essa água mais purificada? Existem empresas que vendem filtros que purificam, mas você usar, por exemplo, você comprar um filtro, colocar na sua casa para você lavar. Água de galão, por exemplo, ela é muito cheia de microplásticos. A gente tem BPA, feito né? alguns experimentos na instituição e a gente percebe a quantidade de microplástico que tem na água. Além de ter bisfenol, que ele é maléfico para a sua saúde. Então, você ter uma água de qualidade, com purificadores que têm um preço muito acessível. E você consegue ter uma água de qualidade. Aí, mas não adianta, por exemplo, você vai escovar o seu dente com água da torneira? Não, você vai usar uma água purificada para escovar o seu dente. Entrou em contato com a mucosa, você está absorvendo esses contaminantes. Então, a nossa saúde hoje ela está sendo minada por conta de contaminantes que a gente está se expondo cada vez mais a esses contaminantes. Então, a gente precisa, além do cuidado na higienização desses alimentos, esse cuidado, a gente sabe que a casca do alimento hoje ele é muito cheio de contaminantes. De preferência, tira a casca do alimento. Deixe esse alimento de molho numa água purificada para poder tirar micro-organismos. Tem muito nitrato também na água, que é uma coisa muito maléfica. Então, o que eu percebo hoje? A gente está sendo envenenado com tanto contaminante que a gente está se expondo por falta de conhecimento. Então, quanto mais a gente vai trazendo esse conhecimento, esse trabalho de formiguinha para as pessoas, para ela ter cuidado no que ela vai comer, a água é cheia de metais pesados. Metais pesados competem muito nos nossos receptores, por minerais, por vitaminas. Aí são aquelas pessoas que falam, nossa, mas eu estou fazendo suplementação e eu não consigo elevar minhas taxas. Eu estou tomando suco verde para limpeza, para detoxificar, mas a água está contaminada. A água está contaminada, o alimento né? está contaminado. Então, tomar cuidado. Nem todo mundo tem acesso a um alimento orgânico, por exemplo. Mas quando você comprar o alimento convencional, evita de lavar ele, porque você pegou um alimento que realmente está com pesticidas, agrotóxicos. Aí você leva para sua casa e lava com a água da torneira, que também está cheia de contaminantes. São águas de reuso que nós usamos hoje, né? Ela precisa de todos esses metais, esses químicos para poder voltar para a nossa caixa d'água, para a nossa torneira. O cloro, né? Só que o cloro, quando ele entra em contato com a matéria orgânica que ele faz trialometanos, que são clorofórmio, bromofórmio, entre outros, vários, e são cancerígenas. Então, é um mal necessário, porque realmente essa água de reuso, ela precisa passar por esse processo, mas aí quando chega na nossa casa, a gente tem aquele olhar, aquele cuidado para a gente fazer de uma forma melhor e contaminar o menos possível aquele alimento que vai ser. A gente tem que imaginar que a gente é um carro. Então, você foi lá, comprou um carro 0 quilômetro. Se você começar a colocar gasolina adulterada no seu carro, você vai diminuir a durabilidade do motor. Então, nós somos um carro. Nós somos uma máquina perfeita. Qual é o nosso combustível? O alimento e a água que a gente coloca para dentro. A água é o óleo do nosso corpo, como a gente troca do nosso carro, e o alimento é o combustível. Então, olha no teu prato. Então, quanto mais colorido tiver o teu prato, mais saúde eu tenho, porque a gente tem que lembrar que o alimento, ele nutre os nossos órgãos. Segundo a medicina tradicional chinesa, o alimento preto ou o alimento roxo, ele vai nutrir o nosso rim. Então, olha a importância da gente consumir alimentos pretos. Alimentos brancos vão nutrir nosso pulmão. Os alimentos verdes vão nutrir o nosso fígado. Os vermelhos vão nutrir o nosso coração.
E os alimentos amarelos vão nutrir o nosso baço. Que interessante. Então, quanto mais colorido é o nosso prato, mais nutrição a gente está dando para os nossos órgãos. Que interessante. E com relação às proteínas? As proteínas, elas são construções, né? Então, o que elas vão fazer? A gente come uma proteína, ela é quebrada em aminoácidos para ter a reconstrução. Só que a gente não precisa de uma quantidade excessiva de proteína para a gente poder ter uma alimentação. Os veganos, por exemplo, né, os vegetarianos, o que eles precisam ter cuidado é de fazer reposição da vitamina B12. Mas tem vários alimentos que têm muitas proteínas. Então, a proteína ela não vem só da carne, ela Não vem dos vem só alimentos, ela vem dos vegetais. Algumas pessoas vão digerir, porque o alimento não é só o que você come, é o quanto você digere e o quanto você absorve. Isso é mais importante do que realmente a quantidade do que você come, né? Exatamente. Por isso é importante essa individualidade, você entender o que realmente te nutre, que é ressonante para você, né? Ou seja, que te dá energia, do que dissonante, do que rouba a sua energia, né? Essa autoavaliação, esse autoconhecimento, ele é fundamental para nós, né? E o ideal, o que eu ensino sempre, porque a pessoa ela não vai ter uma referência, não, o que eu como. Olha o teu prato. Se o teu prato estiver muito amarelo, você está comendo muito carboidrato. Todo carboidrato vai virar açúcar. E eu sempre falo, escolhe um carboidrato. Porque nós temos o hábito de comer arroz, feijão, macarrão, batata frita, purê de batata, mandioquinha, tudo na mesma alimentação. Então, você tem que olhar a cor que está o seu prato. Está muito amarelo? Coloca a cor, mais cor, por favor, né? Então, você vai colocar vermelho, verde e a quantidade. A metade do seu prato, pelo menos, tem que ser de legumes, verduras e frutas. E a outra metade, você vai colocar um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, que não precisa ser em excesso, e não a gente pegar aquele prato, colocar um monte de arroz, um feijão, um bife, uma folha de alface e uma rodelinha de tomate, né? Que aí é para trabalhar a nossa consciência. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora que você vai se alimentar. Um prato o mais colorido possível. É isso que você quer dizer com relação à diferença da trofoterapia para nutrição convencional? Isso. A trofoterapia, ela vai trazer para você os alimentos que vão facilitar os seus processos fisiológicos, que vão trazer vitalidade, que vão trazer enzimas, que é tão importante, e não só a questão do macro e do micronutrientes. Ela analisa realmente essa vitalidade que os alimentos têm para te oferecer. E ela trazer para a sua consciência de você olhar o teu prato. Porque não adianta eu chegar e te passar uma dieta, mesmo porque o trofoterapeuta ele não é nutricionista, a função dele não é passar dieta, é orientar sobre a vitalidade dos alimentos e quanto isso vai impactar na sua saúde a curto, a longo e a médio prazo. E ela também busca o quê? Manter a sua saúde, resgatar a sua saúde, caso vocês tenham se distanciado dela, e prevenir as suas doenças. Porque a gente tanto adoece quanto se cura pela boca. Sim. Na maioria das vezes. Então, a gente tem, com esse conhecimento, a gente consegue ter o discernimento. E com relação a sabores, também a gente precisa cuidar. Porque existe o alimento adocicado. Todos os alimentos amarelos são alimentos doces. Todos. Inclusive a carne. É que nós colocamos tempero. Mas se você comer uma carne, quem come peixe cru, por exemplo, percebe que a carne ela é levemente adocicada. Então, ela tem uma característica doce, que vai nutrir o seu baço também. Só que o excesso, ela também vai enfraquecer o seu baço. E como é que eu percebo que o meu braço está enfraquecido? Segundo o oriental, você começa a ter deposição de gordura no abdômen, começa a sair vários nódulos, hemorroida, já mostra que seu baço está enfraquecido. O alimento amargo, ele nutre o nosso coração.
O alimento azedo vai nutrir o nosso rim. O alimento azedo vai nutrir o nosso fígado. O alimento salgado, o nosso rim. E o alimento picante, o nosso pulmão. Então, se a gente variar na nossa alimentação as cores e os sabores, a gente vai ter uma alimentação equilibrada que vai conseguir nutrir os nossos sistemas fisiológicos. Vai harmonizar tudo, né? Vai harmonizar tudo. Então, eu sempre estou cuidando. E mesmo a gente tendo conhecimento, se a gente não tomar o cuidado, não tiver isso realmente na consciência, porque a consciência ela não é nada mais do que a informação. A partir do momento que a gente tem a informação, a gente consegue trazer isso para a consciência. Enquanto a gente não tem, tudo está bem, tudo está ótimo. E eu percebi, eu fui uma criança que eu tomei muito leite na infância, muito. Eu era uma bezerra. E a gente, depois que cresce, né, o ser humano é o único animal que cresce, nasce, cresce e morre tomando leite. Você não vê isso na natureza, né? Até quem tem filhote, a cadela, por exemplo, passa um tempinho, o filhote quer mamar, ela já não dá mais. Mas a gente, a coitada da vaca, tem que ficar dando leite para a gente a vida inteira, né? E hoje se faz campanha contra o desaleitamento adulto. Eu fui uma criança, então eu tive um fígado extremamente enfraquecido. Depois que eu conheci a trofoterapia, que eu consegui fazer o resgate. Como é que eu sei? Eu tinha a boca muito amarga. O tempo todo eu tinha esse amargor na boca. E ele mostra que o seu fígado está intoxicado. Quando você tem a boca amarga, o olho muito turvo, as unhas com manchas brancas, mostra enfraquecimento do seu fígado. Olha que interessante como o corpo fala, O né? corpo fala. O tempo todo. A gente só precisa ter o conhecimento e entender essa leitura do corpo. Ele é maravilhoso. Com certeza. E aí, o que eu fiz? Fiz um detox do meu fígado. Então, hoje eu já não tenho mais os sintomas que eu tinha. Hoje eu estou muito mais rejuvenescida do que quando eu tinha 30 anos, por exemplo. A minha vitalidade é muito diferente. Ou seja, temos um poder de autocura muito grande, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu já estou velha, não vou mexer com isso não. Mas não tem ideia do quanto o nosso corpo ele é rápido também por esse processo, quando a gente realmente entende, aceita e faz por onde, ele passa por esse processo de limpeza e de autocura de uma forma muito, muito linda e muito rápida, né, no sentido do adoecimento, porque os sintomas eles aparecem para nós não de uma hora para outra. A gente já vem construindo isso com o tempo, ou seja, nos envenenando, né? Mas quando a gente tem consciência, a gente passa esse olhar para um olhar de reverter essa caca que a gente fez, é possível. É possível. Então não tem por que desistir. Não dá mais tempo. Sempre é tempo. Fala um pouquinho disso para nós. Vamos lá. Na verdade, ninguém está saudável hoje e doente amanhã. Isso é um processo. Então, e a gente tem muito isso na cultura. O seu Zé não tinha nada, nunca foi no médico, morreu. Quem não tem nada não morre. Né? A primeira coisa que a gente precisa trazer para a nossa consciência. O nosso corpo, antes dos sintomas, ele te dá vários sinais de que ele está precisando de ajuda. E sinais sutis. Às vezes ele só fala assim para você, deita um pouquinho. Você fala aqui, deitar o quê? Tem tanta coisa para fazer, não tenho tempo de deitar. Ou você tem vontade de comer alguns sabores, que já é o seu corpo te falando, olha, eu estou precisando nutrir esse órgão. Às vezes você tem uma fadiga, às vezes você tem um esquecimento fora de hora. Tudo isso são sinais que o seu corpo está te dando que ele precisa de ajuda, muito antes do sintoma. Então, quando a gente muda o nosso comportamento, a gente dá para o nosso corpo, ele tem um modelo de cura. Quando você se corta, ninguém precisa ensinar o seu corpo como que se regenera. E uma coisa interessante, você não gasta 1 minuto da sua energia para esse processo, porque você sabe que o seu corpo vai se curar. Então, a gente deixa ele fazer o que ele sabe. Ele tem o modelo da perfeição. Só que dependendo, quando uma doença já se instala, o nosso emocional envolve.
Então, ela já não deixa o corpo fluir de uma forma tão natural para fazer o que ele realmente sabe fazer. E a gente começa as nossas interferências também com a nossa mente. Porque aí a gente tem medo do que aquilo pode trazer e os sintomas vão ficando cada vez mais severos. O que a gente precisa cuidar? Quando começam os seus sinais, você já precisa estar atento e você precisa se cuidar. O que é um sono de qualidade? É você dormir e acordar descansado. Se você é aquela pessoa que dorme e parece que passou um caminhão por cima de você, quando você acorda, o seu sono não foi de qualidade. Você não conseguiu entrar no sono REM. E tem vários estudos que mostram que para você tirar as proteínas tóxicas que o seu cérebro produz durante o dia, você precisa diminuir a temperatura cerebral à noite. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente come à noite. Os nossos hábitos de comidas noturnas, né, comer uma pizza à noite, uma coisa cheia de gordura, ele não é saudável para o nosso cérebro. Então, a gente precisa comer o que à noite? Alimentos mais leves, comer pelo menos 3 horas antes de dormir. Porque você deita, mas o seu estômago, coitado, tem que ficar ali trabalhando. E isso dá uma coisa que a gente chama de fadiga orgânica, pelo excesso de trabalho digestório. O que isso vai acarretar? Um sono de má qualidade. Se eu não durmo direito, tem a questão hormonal, não produz hormônio do crescimento. Hoje em dia a vida está muito corrida, a gente está muito estressada, produz muito cortisol. E aí tem pessoas que estão lutando na balança por emagrecimento. O excesso de cortisol te engorda. E a falta de hormônio de crescimento não te deixa emagrecer. Então aí a gente entra num ciclo que também a alimentação, ela interfere diretamente nisso, na sua saúde, na sua longevidade. E se a gente não cuidar dessa alimentação, o que eu como? Aí tem pessoa, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Muda a forma de fazer. Muitas vezes ela não gosta, eu não gosto desse alimento cru. Faz no alho. Dá uma refogada no alho. A gente precisa experimentar as crianças, né? E o hábito alimentar, ele vai vir desde criança. Então, ofereça para as crianças alimentos, deixa aquele alimento disponível. Fruta tem que estar visível, ao alcance. Água, ao alcance. Aí a criança vai comer. Porque se até o adulto tem um pouco de, muitas vezes, a preguiça de descascar aquele alimento, o que eu já faço? Eu já deixo o alimento higienizado. Porque às vezes na correria, não, como não está higienizado, eu não vou comer. Deixa higienizado. Faz alguns alimentos cozidos no vapor, porque quanto menos você cozinhar, mais você vai manter os nutrientes daquele alimento. Então, alimentos que passam por um calor excessivo, ele vai perder os nutrientes. Aí você vai consumir só a fibra. Sim, o ideal, então, é estar muito atenta com relação a como preparar os alimentos. Como preparar né? esses alimentos. Conta para nós um pouquinho sobre as melhores formas de se preparar esses alimentos para a gente perder o mínimo possível de nutrientes. Os alimentos crus, você já não perde mesmo os nutrientes. E eu cozinho no vapor. Mas eu deixo o alimento um pouco al dente. Quando você cozinha demais, ele muda a coloração. Essa é a referência que você tem de saber se você cozinhou de mais ou menos um brócolis. Se você deixa ele e ele muda a coloração dele, é porque você cozinhou muito. Então, geralmente, o que eu faço? Eu cozinho no vapor, coloco numa vasilha de vidro para acondicionar na geladeira, evitar o máximo possível de usar plástico no seu dia a dia, para você não contaminar o seu alimento. E aí ele fica disponível. Então, você deixa sem tempero, que ele vai ter uma durabilidade maior. E depois você escolhe se você vai fazer ele refogado. Aí você só vai fritar um pouquinho o alho e depois passa esse alimento. Se você vai comer ele na forma de salada. Então, para facilitar, eu tenho tempo de fazer isso 2 vezes por semana. Já prepara a quantidade que você pode preparar para a semana toda. Então, deixa ali 2, 3 dias. A cenoura, você absorve muito melhor o beta-caroteno se ela estiver cozida. Olha que do que o cru.
Interessante isso. E mais interessante ainda, que eu acho que é uma das dúvidas que as pessoas têm, é com relação a quanto tempo eu posso deixar esse alimento já pré-cozido, para que eu perca o mínimo possível de vitaminas, dos nutrientes. Por exemplo, eu posso deixar 2 dias, 3 dias? Qual o tempo máximo que eu O posso deixar? ideal seriam uns 2 dias, né? No máximo 3 dias. O legume e a verdura você não vai perder, a fruta também não. O congelamento também, você congela, os alimentos não perdem tanto nutriente quando você congela um alimento. E o bom é que você não vai precisar colocar nenhum conservante. Você prepara e já coloque também o tempo, né? Aí não vai ficar 3, 4, 5 meses o alimento, que às vezes a pessoa deixa o alimento, acaba esquecendo e ele até vence ali. Então, eu procuro fazer o alimento todos os dias, porque eu sou uma pessoa que eu enjoo. Se eu fizer alimento por uma semana, eu não vou conseguir comer. E o natural, por exemplo, os alimentos que são ricos em fibras complexas, ele exige a ingestão de água. Porque aí a pessoa quer mudar. Não, agora eu vou comer tudo integral. Se ela passar a comer tudo integral e não tomar água, ela vai ter constipação intestinal. E lembrar que o nosso intestino, vamos imaginar que a gente é uma árvore. As raízes da árvore, o que ela leva para o corpo? Nutrientes, água, vitaminas, minerais. E quem é que leva isso para o teu corpo? O seu intestino. Então, o seu intestino é a raiz do seu corpo. E quando esse intestino não funciona, pelo tronco não passa nada, na copa não vai chegar nada. Então, a saúde intestinal, ela é muito importante para a nossa saúde física. Então, a pessoa que fica muito tempo sem ir no banheiro, que o alimento também interfere muito nisso, ela é uma pessoa enfesada. Enfesado é cheio de fezes. Então, vai mudar o humor. E tem como a gente saber como é que está o trânsito do nosso intestino. Você engole uma colher de semente de mamão, sem mastigar, ela inteira. E você observa quanto tempo ela vai demorar para sair. O que você vai saber? Se o meu intestino está com esvaziamento total de toda a refeição anterior, ou se quem vem atrás está empurrando quem está na frente. O ideal é sair na próxima defecação. Então, eu sempre estou fazendo esse teste para saber como está o meu trânsito intestinal. Vou fazer. Faça. E é importante, às vezes você fala, não, eu vou no banheiro todo dia, mas se você tem flatulência, se você tem gases, se você tem estofamento do abdômen, o seu intestino não está tão saudável quanto deveria. Então, são parâmetros, são sinais que o nosso corpo nos dá, que vai determinar a nossa saúde intestinal, o quanto o alimento está trazendo, como é que está a minha pele, como é que está a vitalidade da minha pele. Eu estou me hidratando por fora, mas eu estou me hidratando por dentro também. Água, qual é o ideal? 30 ml por quilo de peso. Então, se eu peso 50 quilos, 1,5 litro de água. E dividido durante o dia. Você tem que se hidratar o tempo todo. Para você poder ter o corpo aproveitar da melhor forma possível. Um copo de manhã, um no almoço, um à noite, aí o seu rim fica ali o tempo todo, coitado, trabalhando a seco. Tá quase um trabalho escravo. Oh, gente, que dó. Ô, Alcione, e como que você colocou aqui, tem uma pergunta bacana da classificação dos alimentos segundo a vitalidade. Foi o que a gente falou, os alimentos biogênicos, os alimentos bioativos, os alimentos bioestáticos e os alimentos biocídios. Então, isso que você classifica de acordo com a vitalidade que os alimentos têm para te oferecer. Então, eu queria trazer justamente essa pergunta novamente para ficar claro para as pessoas o quanto é importante elas conhecerem isso, né? Entender o que realmente elas estão colocando no prato. Porque é algo que, infelizmente, na correria do dia a dia e na automatização do dia a dia, elas não têm esse entendimento. E eu achei tão encantador, né, esse conhecimento, né, da trofoterapia e de como classificar esses alimentos. Eu achei muito bacana e eu queria fechar aqui a nossa
a nossa conversa, o nosso bate-papo, que tem tanta coisa que eu ainda gostaria de conversar, mas nós vamos ter novas oportunidades. Com certeza. Não é verdade? E para as pessoas que querem se consultar, passar por você, para conhecer mais, para se cuidarem, serem tratadas com tanto carinho por você, qual que é o seu meio o seu endereço? Pode ser pelo Instagram. Pode ser o Instagram, @Alcione Sakugawa. Aí tem o meu contato do telefone, que é o 12 991 22 1301. Aí eu faço uma avaliação de biorressonância, uma avaliação de microscopia de campo escuro, para a gente saber como é que está o terreno biológico das pessoas, porque nós somos mais de 70% do corpo é água. Então, nós somos como um aquário. Aí, se você tiver com a água do aquário suja, como é que vai ficar o peixe? No mínimo, ele vai adoecer. Então, a gente limpa a água desse aquário para a gente poder cuidar do peixe. Por isso que a água que a gente coloca para dentro é tão importante. E a vitalidade dos alimentos, como que eu vou identificar qual é a vitalidade do que eu estou comendo? Pelo prato que eu preparo. Então, vamos lá. O meu prato precisa ter alimentos crus, de preferência, metade do seu prato, e bem colorido. Verde, amarelo, vermelho, alimentos escuros, por exemplo, um repolho roxo, uma berinjela, e alimentos verdes, alimentos vermelhos, amarelos, brancos e pretos. Vou colocar isso na metade do meu prato. Alimentos cozidos, sim, a cenoura cozida ela é melhor digerida. Então, vamos imaginar um prato que ele é redondo, a metade do prato de alimentos, legumes, verduras crus. Vamos dividir a outra metade ao meio, verduras e legumes cozidos. Sobrou um quarto ali. Então, vou dividir ao meio, carboidrato, e na outra metade, a proteína. Então, a gente precisa de alimentos que tragam vitalidade para a nossa vida. E é importante também, de manhã, a gente acordar o nosso metabolismo com proteína. E tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu não consigo, né, ficar sem um docinho. Quando você come doce com proteína, você não deixa subir a sua taxa glicêmica. Ah, eu não consigo ficar sem um doce. Então, come uma proteína primeiro e depois come o doce. Porque diminui muito o índice glicêmico quando você faz isso. E escolher doces de qualidade, né? Uma fruta seca, tâmaras, damasco, uvas passa, sementes que são tão ricas em selênio, que é tão importante para o nosso cérebro. E o oriental fala que tem alimentos para cada parte do corpo. Se você olhar uma noz, ela é idêntica ao seu cérebro. Uma batata doce, ela é idêntica ao seu pâncreas. Então, ela é um alimento que nutre. Um cacho de uva, como o nosso pulmão. Como o nosso pulmão. Né? É muito interessante. Tá? Né? Então, são alimentos que, se você olhar, você identifica. E reconhecer, alguma coisa, por exemplo, tem pessoas, eu tenho alergia. O que você comeu naquele dia? Lista o que você comeu. Às vezes, a pessoa tem dificuldade de saber se ela tem ou não alergia. Tira aquele alimento por 15 dias e volta a comer. O seu corpo vai te falar se aquele alimento te faz bem ou não. Aí você vai aprender a linguagem do seu corpo. E para tudo isso, precisamos estar no momento presente, não é, Alcione? Presente. Estar realmente no momento presente e olhar realmente para suas necessidades. As pessoas hoje têm muita alergia de corantes, né? E tudo que é industrializado, ultraprocessado, geralmente é bem cheio de corantes. Então, a partir do momento que você se olha, que você se reconhece e que você se conhece, que você traz para a consciência toda essa informação, você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Que esse é saúde, bem-estar, é o que todo mundo quer, né? É a nossa saúde integrativa, né? Olhar o paciente como um todo, né? Por isso desse programa tão gostoso para trazer pessoas tão ricas como você, com tanto conhecimento, para poder compartilhar com as pessoas que, infelizmente, não têm o acesso, né, que deveriam ter para poder ter a alimentação, a trofoterapia como remédio,
não é verdade? Exatamente, o alimento como remédio. Então, descascar mais e desempacotar menos. Exatamente. Até o bolso vai agradecer, né? Sim, e também as pessoas tirarem esse conceito de que você comer natural é muito caro. É o contrário. É ao contrário. Então, quanto mais você... E se você comprar... Uma coisa interessante também, o que te traz mais vitalidades? Os alimentos da época. Porque aí eles estão no auge da produção e no auge da vitalidade. Então, conforme vai passando, eles vão tendo menos vitalidade também. Então, alimentos da época e o bolso agradece, porque eles são sempre mais baratos. Com certeza. Então, e por mais que tenha tecnologia, né, a era tecnológica, a saúde, ela é a sua maior, o alimento, ele é seu maior aliado na sua saúde. Então, a tecnologia, ela traz a informação, mas a saúde real, a saúde integral, ela vem do que você coloca para dentro da sua máquina humana. Lembrar perfeita, sempre né? ela é perfeita. Quanto mais você estuda, mais você se apaixona. Deus é perfeito, né? E Ele te deu uma máquina perfeita para você cuidar bem dela. Então, presta atenção no que combustível você está colocando para dentro do seu automóvel. Isso aí. Bom, além de tudo isso, gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, alguma coisa que toca seu coração, que faz com que você continue seguindo nesse caminho tão lindo que você escolheu? Sim, o que eu escolhi para manter a minha saúde, porque eu tive um problema também de saúde e isso vai minando as suas forças. Então, observa o seu corpo, ele vai falar com você. Faça o que ele está te pedindo. Dê para ele os alimentos que vão conseguir nutri-lo. Quando eu fui estudar, que eu fiz a biologia, eu tive uma disciplina que a gente observava os animais. E o que eu observei? A cobra, se ela comer um alimento e ela perceber que ela vai gastar mais energia para digerir do que a energia que o alimento vai dar para ela, ela regurgita. Então, observando essas coisas, eu falei, não, eu estou gastando a minha energia digestória com alimentos que vão me devolver nutrientes ou não? Eu estou gastando uma energia com alimentos vazios, que não vão me oferecer nada em troca, só vão roubar. Então, toma esse cuidado, olha o teu prato, aprecia o seu alimento. Come primeiro com os olhos e depois com a boca. Que isso é o que vai trazer a sua saúde, a sua longevidade. E cuide-se. Né? A nossa máquina não tem peça para reposição. É isso aí. Cuide bem da que você tem. Obrigada, minha querida. Imagina, muito eu que obrigada agradeço. pela presença. Foi um prazer imenso ter você aqui conosco. Agradecer você, a Maura, pela oportunidade de estar aqui nesse programa de saúde integrativa. Essa iniciativa ela é muito importante para a humanidade. Porque uma mulher que a gente ensina uma geração. É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas dicas que são pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D ela é fundamental para uma saúde óssea, para a osteoimunologia, dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com o aterramento. Então, já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde.
Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês de uma substância que as pessoas às vezes não dão bola ou muitos conhecem, apesar de ser uma frutinha mais do externo, que é conhecida como cranberry. O cranberry ele é uma fruta incrível e além disso ele é constituído de antocianidas e proantocianidinas, que são substâncias que ajudam como antioxidantes. E eles têm umas características muito interessantes no nosso organismo, como evitar o acúmulo, no caso, do LDL, que é o colesterol que eu chamo de logo Deus leva, né? E para se transformar no colesterol bom, que é o conhecido HDL, hoje Deus livra. Né? É uma forma da gente nunca mais esquecer qual que é o ruim e qual que é o bom. Então, o cranberry tem uma outra função, as proantocianidinas também ajudam a diminuir o problema relacionado à infecção no trato urinário da mulher. E com isso, reduz os problemas porque ela evita com que essas bactérias, com que essas, vamos dizer assim, esses problemas venham a ocasionar no trato urinário, porque ela não fixa na região. Então ela não causa, ela evita causar a inflamação, porque ela aumenta a eliminação dessas patologias, vamos dizer assim. Que seria a forma mais fácil da gente conversar. Outra vantagem dela é de aumentar e ajudar no funcionamento do trato gastrointestinal, fazendo também o funcionamento da parte do intestino, reduzindo e eliminando toxinas de forma mais fácil, fazendo o movimento peristáltico do intestino melhor, tratando também problemas relacionados à desbiose. Então o cranberry, ele é calculado principalmente por uma questão, como eu falei no começo, chamado antocianidinas e proantocianidinas, que isso é que é o cálculo que leva a Anvisa ao excelente equilíbrio e da questão de qualidade. Hoje eu posso dizer para vocês que esse é um dos produtos que maior tem quantidade de proantocianidinas no mercado, é esse que vocês estão vendo. Obrigado.